10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Da mesma forma que fez Vossa Excelência, quero cumprimentar os 3 senadores gaúchos pela passagem do aniversário do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui deveria estar a senadora Ana Amélia, que já havia feito um pré-acerto com a presidência falando, mas como ela ainda está... E como uma catarinense é quase gaúcha, está bem pertinho, então... E eu percebo, senadora Ana Amélia, que fui eu que quebrei a continuidade dos senadores gaúchos. Mas isso é muito bom, porque o Rio Grande do Sul, assim, recebe não só a homenagem dos seus 3 senadores, mas de todos os senadores e senadoras do Brasil. Santa Catarina sempre no meio ali. E o Amazonas também. Traz aqui seu abraço ao Rio Grande do Sul. Mas, senhor presidente, eu rapidamente, como prometi a mim mesma, trago aqui, senadoras e senadores, o cartaz mostrando quantos dias hoje o presidente Temer deixa de cumprir a sua palavra e não edita a medida provisória que modifica a reforma trabalhista. E eu digo isso porque o acordo que ele fez, o acordo com a sua bancada de apoio no Senado Federal, que toda ela tinha críticas e críticas duras ao projeto de lei, mas concordou em aprovar da forma como veio da Câmara a partir da assinatura deste acordo. Acordo que foi assinado em nome de todos os senadores da bancada, pelos senadores Ricardo Ferraço, Edson Lobão, Tasso Gereissati, Romero Jucá e senadora Marta Suplicy. E aqui no início do documento diz o seguinte: durante os entendimentos, vislumbrou-se a possibilidade de que, devido à urgência de medidas para enfrentar o alto desemprego no país, haveria a possibilidade de, através de vetos e da edição de uma medida provisória, agregar as contribuições e realizar os ajustes sugeridos durante o debate no Senado. Assina Michel Temer e assina 5 senadores representando toda a base de apoio do senhor Michel Temer. Então, nós continuamos a aguardar a edição da medida provisória. Mas, senhor presidente, eu que tenho ocupado essa tribuna quase que diariamente para debater e tecer duras críticas, debater não só com o parlamento, com os meus pares, mas debater com a sociedade brasileira, e tenho tecido críticas duras às medidas que considero pérfidas, que considero prejudiciais aos interesses da nação brasileira, aos interesses do povo brasileiro. Como críticas duras que venho fazendo à reforma trabalhista, à reforma previdenciária, às privatizações, aos golpes proferidos contra o BNDES, que está aos poucos sendo transformado num banco como qualquer outro e deixando de ser uma instituição de fomento ao desenvolvimento nacional, feito críticas à forma como vem sendo tratada pelo governo federal a Petrobras, críticas às privatizações, sobretudo a ideia de privatização da Eletrobras. Mas hoje, senhor presidente, eu quero comentar aqui uma nota e com ela concordar. Uma nota que foi publicada pela Secretaria Nacional de Juventude do governo federal. Tamanho o momento delicado em que nós vivemos. Então, nesse aspecto, não estaria eu, sendo justa, fazer um pronunciamento sobre o assunto e não destacar a importância dessa nota da Secretaria Nacional de Juventude. Eu aqui estou me referindo ao posicionamento frente ao debate da redução da maioridade penal, que, aliás, estava na pauta também no dia de hoje do Senado Federal, da Comissão de Constituição e Justiça, mas foi retirado de pauta, ficando o tema para ser debatido e votado nas próximas reuniões. A votação de admissibilidade, portanto, da PEC 74 de 2011, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, é um tema que precisa ser debatido com profundidade e, sobretudo, com seriedade por toda a sociedade brasileira. A juventude, os seus destinos, seu futuro deve ser alvo de uma reflexão que inclua todas as opiniões e visões, longe do sensacionalismo, longe, senhor presidente, do discurso e da análise rasa, porque eu tenho me assustado muito de ouvir de muitos aqui que a forma de combater a escalada da violência é diminuindo a maioridade penal
e armando a população brasileira. No meu entendimento, essas duas medidas, longe de contribuir para diminuir os índices de violência, podem agravá-los ainda mais. Tanto a liberação do armamento pela população, quanto a diminuição da maioridade penal. É preciso também que analisemos se o encarceramento da juventude irá ter algum efeito sobre a violência e, principalmente, se isso irá contribuir para a reinserção dos jovens em conflito com a lei. O Brasil possui a 4ª maior população carcerária do mundo. Repito, senadores, o Brasil possui a 4ª maior população carcerária do mundo. São mais de 563 mil pessoas encarceradas, de acordo com o levantamento de 2014 feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Nossa população carcerária perde apenas para a população carcerária dos Estados Unidos, da China e da Rússia. E, repito, este levantamento é feito pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. E, apesar desses números elevados do encarceramento de pessoas, ainda temos índices de violência alarmantes e crescentes. Ao analisarmos as informações, por exemplo, da Pastoral Nacional da Juventude, sobre o índice de criminalidade nessa faixa etária, chegamos aos seguintes números. A população de adolescentes no Brasil, isso eu me refiro aqui aos dados do IBGE de 2010, população adolescente entre 12 e 17 anos, no Brasil, ela é superior a 20 milhões de jovens. Desse total de 20 milhões de jovens, senadora Simone, em torno de 22.001% estão em conflito com a lei, sendo em torno menos de 2.000 que foram fichados por prática de homicídio. Os números, portanto, mostram que é falso responsabilizar toda a juventude pela incompetência e omissão do Estado e da sociedade em negar os direitos fundamentais básicos constitucionalmente garantidos à juventude brasileira. O nosso Estado não tem efetivado a aplicação mais ajustada das medidas socioeducativas que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, a ECA, que existe há 25 anos, e poucas são ou poucas têm sido as iniciativas de execução de políticas públicas de juventude eficientes, que são essenciais para uma vida digna e segura. Além disso, a proposta de redução da maioridade penal, no nosso entendimento, afronta a cláusula pétrea da Constituição, artigo 228, além de confrontar a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, as regras mínimas de Beijing, as diretrizes para a prevenção da delinquência juvenil, as regras mínimas para a proteção dos menores privados de liberdade, o Pacto de São José da Costa Rica e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E nesse ponto eu faço questão de citar aqui, como disse no início, a Carta da Secretaria Nacional da Juventude, em um trecho que eu particularmente concordo e passo a ler, abre aspas, é essencial garantir o tempo social de infância e juventude, com escola e qualidade, visando condições aos jovens para o exercício da vivência da cidadania, que permitirão a construção dos papéis sociais para a construção da própria sociedade. Reduzir a maioridade penal somente isenta o Estado do compromisso com a juventude. O sistema penitenciário brasileiro sofre uma forte influência do crime organizado, sendo certo que crianças e adolescentes, por serem seres humanos em formação, necessitam de educação e, principalmente, de exemplos de dignidade, de valores éticos e morais dos seus responsáveis, ou seja, da família, da sociedade e do próprio Estado, sendo óbvio que a mistura pura e simples de adolescentes a criminosos profissionais não cumprirá as funções essenciais do direito penal. Junto a essa nova tentativa de atacar o texto constitucional e diminuir a maioridade penal, também assistimos, e repito, estou lendo aqui a Carta da Secretaria Nacional da Juventude, também assistimos a uma inédita decisão da Justiça através do
do juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, aqui do Distrito Federal, que abre brechas para interpretações quanto à Resolução 1 de 99 do Conselho Federal de Psicologia, ignorando toda a argumentação jurídica, técnica e científica organizada por esse órgão. O juiz do Distrito Federal ignora o entendimento da Organização Mundial de Saúde, que desde 1990 retirou a homossexualidade do Código Internacional de Doenças, e as pesquisas realizadas no mundo todo nas últimas décadas que apontam a impossibilidade de reversão sexual, seja ela qual for, bem como os malefícios trazidos por essas práticas a quem se submeteu a elas. É evidente que uma pessoa que procura um psicólogo para reverter sua sexualidade não pode ficar sem atendimento, mas o profissional deve conduzir o processo terapêutico para o autoconhecimento e a autoaceitação, sem induzir a qualquer tipo de orientação sexual. Essa postura é baseada no Código de Ética do Psicólogo, que prevê no seu artigo 2º que é vedada a esta categoria profissional induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quanto ao exercício de suas funções profissionais. Meu tempo se vai, senhor presidente, mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que incluísse o meu pronunciamento na íntegra, porque considero esses temas da mais profunda relevância, porque, infelizmente, ganha corpo não no Congresso Nacional, mas no próprio seio da sociedade brasileira, o fato de que violência se combate com violência. E para que as pessoas se sintam seguras, elas precisam ter armas nas suas casas. Para que os jovens não caiam na marginalidade, entre aspas, eles têm que, a maioridade tem que baixar para 14 anos de idade. Isso é muito preocupante, senhor presidente, muito preocupante, e, portanto, peço que Vossa Excelência inclua o meu pronunciamento na íntegra, assim como a Carta Pública contra a Redução da Maioridade Penal, que é da Secretaria de Governo, Secretaria Nacional de Juventude da Presidência. Muito obrigada, senhor presidente.